Olá, meu nome é Rodrigo Barbosa, sou diretor da AudioPro e hoje a gente vai ver um pouco do Nuendo, né? Hoje a nossa videoaula é sobre o Nuendo 3.0. O Nuendo, é interessante que você aí que queira aprender o Nuendo, é importante que você passe pelo curso do SoundForge primeiro e depois pelo curso do Sonar, para que depois você venha para o Nuendo, né? O SoundForge tem a característica de todo mundo achar que já sabe mexer e tal. Então, com isso, as pessoas acabam banalizando esse curso. Mas é um curso muito importante porque a gente trata dos fundamentos básicos de áudio, né? E fundamentos esses que vão ser muito usados aqui e que a gente não vai ter como, nem tem tempo, porque o Nuendo a gente não vai ainda cortando essa parte de áudio, essa parte de MIDI, não tem como a gente ver todo o programa, porque são 800 páginas o manual dele, né? Então a gente vai pegar os tópicos principais e vai estar abordando ele de uma maneira fácil, e essas outras operações vocês vão aprendendo com o tempo, e posteriormente também a gente vai lançar um curso do Nuendo avançado, que é mostrando todas essas outras partes que a gente não vai mostrar. Mas você vai conseguir pegar toda a operação inicial e a pré-avançada para que você vai conseguir fazer realmente um trabalho com o Nuendo. Com relação à comparação entre o Nuendo e os outros softwares, existe aí um questionamento no mercado com relação a esse ou aquele software é melhor, a qualidade de som. Eu pessoalmente, dentro da minha ignorância sobre o assunto, ainda não consegui ver distinção não, né? Aqui a gente opera tanto com o Pro Tools, com o Nuendo, com o Sonar, e sinceramente a relação aí de sonoridade aí, eu realmente não consigo perceber a diferença, né? A gente conhece, eu pessoalmente conheço aí alguns defensores de cada um de um software. O Nuendo tem uma característica de ser um software que consegue englobar tudo, né? Então, ou seja, porque ele é muito complexo, ele acaba que ele tem todas as funções necessárias. Então você vai estar se perguntando, pô, mas por que eu vou migrar para o Nuendo se eu trabalho, por exemplo, com Sonar? Eu acho que o importante não é nem você fazer essa migração, eu acho que o importante é você conhecer um pouco do software, que para algumas aplicações específicas, ele acaba, para quem, por exemplo, mexe mais com áudio, eu acho que ele é um software que tem mais resultado. Por quê? Porque ele é um pouco mais leve, né? Vocês vão perceber quem trabalha com Sonar, por exemplo, ou até mesmo com Pro Tools, que ele é um software que ele requer uma máquina menos robusta, né? Ele consegue rodar esses plugins aí hoje mais pesados de uma maneira bem mais leve do que os outros programas convencionais. Eu gosto, eu pessoalmente, os arranjos, os meus pré-arranjos MIDI, apesar de eu mexer nos dois softwares, eu ainda faço no Sonar, porque é um programa que vem, o Sonar é o sucessor do Cakewalk, que foi o primeiro programa de sequenciamento. Então acaba que essa facilidade, o hábito mesmo que eu adquiri de estar sequenciando no Sonar, ele acaba de uma maneira ou de outra se tornando mais fácil para mim, né, na minha osmose pessoal aí de operação. Então, ou seja, todos esses softwares, tanto o Sonar quanto o Nuendo, todos dois operam bem nos dois ambientes, tanto de áudio quanto de MIDI, né? Eu percebo que o Sonar ele tem uma tendência maior a ser mais fácil e mais prático no ambiente MIDI, né? E o mesmo acontece com o Nuendo no ambiente de áudio, ou seja, o Nuendo é mais leve para áudio, então, ou seja, com isso ele já por si só já viabiliza a opção pelo Nuendo, né? E ele acaba tendo uma interface para gravação de áudio, eu acho que grosseiramente falando não é isso. O Nuendo é mais para áudio e o Sonar mais para MIDI, né? Embora também a parte MIDI do Nuendo é muito interessante e faz todos os recursos que o Sonar. Eu acho que com relação à operação mesmo, para quem já veio do Sonar, realmente vai continuar preferindo estar fazendo os trabalhos de MIDI no Sonar e a parte de áudio no Nuendo. Agora, vale a pena também aprender a operar a parte MIDI no Nuendo e, de repente, se conseguir com isso criar essa automação, a velocidade, o resultado ser mais prático, aí você migra para o Nuendo. Mas todos os dois, basicamente, fazem as mesmas operações. Para projeto mais robusto, onde você vai gravar muito mais pistas, com certeza o Nuendo é bem mais leve, com isso ele acaba sendo melhor em função de rodar mais leve. Com relação à sonoridade, realmente eu não consigo perceber a diferença, ela pode até existir, né? A gente tem defensores aí que com faixas, como diz, né? O pessoal que faz não sei o que, programa tal é melhor, mas eu prefiro me ater a não entrar nessa discussão. Eu, no meu ponto de vista, realmente não vejo essas diferenças. O Nuendo a gente vai estar abordando
com a mesma estrutura que a gente fez os outros cursos, que são a gente falar um pouco dos menus, depois a gente cair na parte de operação dando algumas dicas, né? A nossa ideia desses cursos, para quem eu não vou insistir muito nesse assunto, porque como eu disse no começo, é importante que você tenha o curso do som de Ford, do sonar, porque senão você vai sentir falta e vai comer mosca aqui em algumas partes desse curso, né? A intenção de estar fazendo isso em módulo não é obrigar você a comprar os outros cursos, é porque realmente o volume de informação que a gente fala na parte do som de Ford de áudio e na parte do sonar de MIDI é muito grande. Não teria como eu fazer um curso contendo todo esse conteúdo. Primeiro que ia ficar absurdamente grande, vai ser um curso que ia passar de 10 horas, né? Eu também gostaria de falar ainda que o que a gente vê nesses programas, tanto na parte do som de Ford, a gente aborda um ambiente básico mesmo. Por quê? A gente não estou aqui levantando nenhuma bandeira de nada, eu acho que o importante é eu passar um pouco do genérico, para quem quiser aprofundar aí nessa parte de áudio ou na parte de MIDI, vale a pena sim, mas a gente precisa que você comece a fazer um pouco do seu trabalho em casa, né? Do seu trabalho em casa ou no seu home studio. Por quê? Porque hoje a facilidade da tecnologia, ela permite que você sozinho consiga fazer todo um trabalho. Então é muito importante que você conheça um pouco de tudo, né? Eventualmente aqui eu dou aula para alguns técnicos de som e alguns deles me falam, mas isso eu faço assim, esse assado. Na verdade, eu acho que quem está buscando hoje essa questão da tecnologia está buscando uma pluralidade, que é a coisa de conhecer um pouco de cada coisa, né? Então, ou seja, é porque você paga um preço muito caro para você ser específico. Então aqui, eu acho que essa coisa mais genérica, que é o que a gente vem passando nesses cursos e que tem dado certo, é exatamente o nosso grande diferencial. Eu não estou aqui, por exemplo, defendendo nenhum ponto específico ferramente. Eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa. Hoje, a gente precisa ser muito mais dinâmico e conhecer um pouquinho de cada coisa. Então, ou seja, se você conseguir pegar nesses 3 cursos o pouco, né, que na verdade para poder ser completo seriam aulas intermináveis, porque o áudio e o MIDI são matérias muito amplas, mas com isso dá para você começar a operar aí e ter um pouquinho dessa coisa, ou seja, saber sequenciar, saber gravar áudio, né? Dá para você produzir o seu trabalho aí dentro da sua estrutura mínima, ok? Nós vamos começar então. É isso aí, valeu! Bem, então nós vamos começar tradicionalmente com o File aqui. Bem, no File a gente tem o New Project, que é para você criar um novo projeto, né? Esse New Livraria aqui, o Nuender tem uma particularidade, que é o que é? Você pode criar uma livraria, por exemplo, de timbres, de efeitos, e criar essa livraria, por exemplo, digamos que você use, por exemplo, para fazer um spot, grosseiramente que um exemplo tosco, mas você usa vários tipos de efeito que você sempre repete. Você pode criar uma livraria sua, né? Para isso que é essa nova livraria para você criar. Open como qualquer programa do Windows, para você abrir esse projeto. Esse Open Livraria é para você abrir uma livraria que você fez, ok? Close é para você poder fechar, Save para você salvar ele como qualquer outro projeto, e esse Save As é para você estar salvando um projeto que você está operando, por exemplo, com um outro nome, né? É uma ferramenta redundante, que todo mundo já conhece e tal, vou explicar isso, mas é importante que você pegue o hábito de criar versões desse trabalho que você está fazendo. Exemplo, você gravou a bateria, está toda pronta ali, um exemplo. Você vem e salva isso como bateria pronta, depois bateria mais baixa. É interessante que você tenha isso, que digamos que aconteça algum erro ou que aconteça alguma coisa com esse projeto seu, você tem outras opções. Então o Save As é uma ferramenta de segurança, eu acho muito importante. Esse salvar o projeto no novo folder é o seguinte, às vezes acontece a gente gravar esse projeto de uma maneira desordenada e quer salvar ele num novo projeto, uma nova pastinha com todos os arquivos lá dentro. Então você pode salvar isso, ele vai copiar todas as waves que você usou nesse trabalho para essa nova pastinha para você ter aí, organizar o seu trabalho aí, que é uma das ferramentas muito importantes que você tem essa organização, né? Porque já aconteceu muito comigo, por exemplo, que no começo era muito desorganizado, ou seja, não fazia essa preocupação com pasta e tal, ou seja, perdi inúmeras músicas, inúmeros takes que nunca mais eu vou fazer de novo, porque só de ter perdido fica aquela paranoia que o outro que você já não tem é muito melhor, né? Essa coisa é uma coisa normal que vocês vão descobrir com pra frente. Esse template aqui, template é um negócio que é muito legal. O que é esse template? Esse template, digamos que você, por exemplo, é de um estúdio, você grava 16 canais, tá? Então, vamos pensar, você vem aqui, ó, e adiciona, por exemplo, 16 canais mono, tá? Ok, pá. Aí esses canais estão todos configurados aqui, por exemplo. Você vem e salva
esse template, ou seja, que é 16 pistas, já com as portas todas configuradas, que nós vamos ver mais na frente, tá certo? Beleza, na hora que você for criar um novo projeto aqui, olha lá, você já tem o 16 pistas, entendeu? Deixa eu até fechar isso aqui só para você ver exatamente como é que acontece, ó. Novo projeto, ele já, aqui nos templates, ele já te oferece, ou seja, já vai abrir as 16 canaizinhos já do jeito que você deixou lá. É bem legal, né, de você estar fazendo. Então, para isso que serve esse template, tá? Esse salvar livraria, nós já vimos lá em cima, é para você estar salvando aquela livraria. Esse reverte é para você salvar ele com versões anteriores. Você vai salvar, por exemplo, digamos que você está fazendo um projeto no Nuendo 3 e vai passar para alguém em outro lugar aí, que está usando um Nuendo 2, por exemplo. Esse reverte você vai ter a opção de estar usando, de estar salvando esse projeto numa versão anterior, tá? Esse Page Setup são coisas relacionadas à impressão, né? Ou seja, você quer imprimir, por exemplo, partitura, o Nuendo tem umas coisas muito legais que são os mapinhas, como é que você deixou a mesa, como é que estão os canais ali, nós vamos ver isso mais para frente, é muito legal. E o Print, as configurações de impressão. Bem, nessa parte de import aqui, convencionalmente é igual do Sonar e do SoundForge, onde você vai ter opções de todos os tipos de arquivos que você vai poder importar. Eles, vocês vão perceber que o Nuendo ele tem uma característica, até por isso que ele se torna um pouco confuso, que é o quê? Tudo ele tem opção de mais. Ele importa tudo, por exemplo, enquanto o Sonar, por exemplo, você importa áudio, MIDI e umas outras 3 ou 4 opções, né, conjuntamente com o vídeo, por exemplo, esse aqui você importa tudo do jeito que você quiser. Então isso é legal, mas é exatamente isso que acaba criando um pouquinho de confusão para quem está aprendendo aí. Tá? Então aqui você importa o audio file, importa direto do CD, igual o SoundForge faz, né? O Sonar não faz isso, a gente já importa direto do CD. Um vídeo, um áudio, que você já retira o áudio do vídeo, um AF, que é o quê? Que é um formato de Macintosh, ele já importa. E vem aqui, ó, um OMF, até a coisa do Premiere, do software da Adobe, ele importa aqui, do Cubase, que é um formato salvado do Cubase, um arranjo do Cubase, uma parte do Cubase, um mapa de mix do Cubase, um MIDI file, um track arquivo. O que é esse track arquivo? De repente você salvou um preset já com plugins específicos, você pode importar isso. Um tempo track, que a gente vai ver mais para frente o que é. Ou seja, você tem, tudo ele tem opção de milhões de opções, entendeu? Então a gente não vai, como eu disse no começo, ficar especificando cada uma não, que agora você sabendo que é tipo de importação, à medida que você tiver necessidade, você vai procurar aqui e vai encontrar. E o export da mesma maneira, você exporta em AEF, em AES31, em OMF, que é aquele formato que nós vimos lá no Sonar, que é onde você pode estar jogando, grava aqui nesse programa no Nuendo e salva em OMF, abre no Pro Tools ou no Logic ou no Sonar. É um jeito OMF, um formato bacana que você pode estar mandando projetos daqui para ali a todo momento, né? Então, ou seja, é bem interessante. Você tem o Audio Mixdown, nós vamos ver mais para frente, que é o export lá do Sonar, para você exportar o seu mix final lá, né? Você mixou, você vai vir lá e vai ver, escolher aonde que você vai estar salvando a sua exportação no momento que você quiser finalizar o seu trabalho, né? Esse Replace Audio in File aqui eu vou ver depois, vou explicar depois. Esse Clear Up aqui, exatamente para você fazer uma limpeza, tá? Agora, eu vou de antemão já fazer uma recomendação. Muito cuidado com as limpezas. As limpezas sempre dão problema, sempre se perde algum tipo de arquivo. É um negócio que é danado essas limpezas. Então, lá em cima, lá no file mesmo, eu falei sobre a questão de você salvar projeto em new folder, novo folder. Sempre que você for dar uma limpeza, procura fazer um backup, cria um novo folder, copia esses arquivos lá dentro antes de você fazer a limpeza, porque direto a gente tem reclamação com alguns clientes nossos que o programa não reconheceu o tal arquivo, jogou ele fora e acabou com a vida das pessoas, porque essa coisa de perder arquivo está relacionada à perda da vida das pessoas, que pessoas ficam loucas com esse assunto. Então cuidado com essa questão de limpeza, vamos tomar cuidado, nós vamos ver o pool, que é onde você administra esses takes aí, mas sempre muito cuidado e faça um backup antes de você estar fazendo essa limpeza no seu HD, tá? Essas preferências aqui nós vamos ver daqui a pouco aqui, é para você entrar na parte de preferências do programa, de configuração. Eu vou ver, né, preferências desse programa são assim, é um universo ilimitado. Então eu vou me ater àquelas principais, que são os questionamentos mais comuns aí de ser feito pelos clientes. Esse Key Commands é muito legal, eu vou até abrir ele aqui já de uma vez e explicar, que é exatamente onde é que você tem os parâmetros de comando, de tecla de acesso, né? A velocidade que você vai ganhar na operação sua está sempre relacionada aos atalhos.
Isso em qualquer programa, seja ele Sonar, Nuendo, Pro Tools, né? Então sempre o grande lance, o grande achado aí está nas teclas de atalho, onde você vai ter velocidade e onde você vai conseguir um dinamismo melhor e uma prática melhor com o seu programa. Então o Nuendo, como eu sempre falei, ele tem uma opção para tudo, né? E uma dessas opções que ele tem que eu acho muito interessante, digamos que você tem um hábito aí de estar trabalhando sempre aí, ter viciado, trabalhar com Sonar. Você pode estar vindo o preset aqui, ó, e tá, por exemplo, pegando os comandos de atalho do Sonar. Você usa o Nuendo usando os comandos, já as teclas de comando do Nuendo. E para quem vem do Logic também, ele já tem isso aí, do Cubase, e enfim, e vai tendo aí todos aí que, inclusive, como o formato desse tipo de arquivo é XML, de preset aí, você pode até procurar na internet, você deve achar de todos os programas aí que você quiser, ou até fazer um seu personalizado, exportar, né, que você tem essa possibilidade aqui de estar salvando e de estar importando ou estar jogando fora. Então isso aí você vai, para quem entrar firme aí, vai estar mexendo nisso aí. E para quem quiser mexer, por exemplo, digamos que você queira processar esse tempo aqui, mudar a tecla de comando do processo tempo. Você apertou aqui, escolheu um número qualquer aqui, olha lá, você apertou aqui em cima aqui, ó, ele já sobe para lá, e já começa a partir desse momento ser a tecla de atalho específica. Você pode colocar uma porção mesmas teclas de atalho. Exemplo, digamos grosseiramente que o Y seja o processo tempo e eu quisesse, por exemplo, botar o J também como processo tempo. Era só eu jogar o J aqui e mandar uma SIG aqui, que ele ia subir e a partir disso ele ia ficar com essas preferências, né? Então é bem legal de você estar mexendo nisso aí depois com o tempo no Key comandos aqui. Esse recente projeto, como qualquer outro programa, os últimos 8 projetos, ele aparece aqui na tela, para você ter um acesso rápido. Normalmente os últimos 8 é aqueles que você está mexendo ultimamente. Então, ou seja, já tem uma maneira mais fácil de estar acessando ele, tá? E o kit aqui é para você sair do programa, ok? Então tá, da parte de file é isso aí. Agora nós vamos passar para a parte de edit. Bem, aqui na parte do edit aqui, vocês estão vendo aí agora, tá até com um projeto aí que eu gravei aí, estou gravando voz, até da minha banda e tal. Eu abri ele aqui para que ficasse fácil mostrar algumas funções de edição, tá? Na parte do edit aqui, a gente tem a princípio aqui, o undo. O que é o undo? Ele tá até, todos esses arquivinhos que estão apagados aí, é porque realmente ainda não existe. Por exemplo, ainda não criei nada que eu pudesse desfazer, logo o undo não vai aparecer, né? Mas eu vou explicar assim, ainda para relembrar. O undo, ou seja, você desfaz aquilo, você jogou um arquivo fora, puxa vida, joguei fora. Você aperta o Ctrl Z, que é do Windows, né? Que é uma tecla normal de atalho, e que você vai ter o undo, né? A tecla de atalho está aqui correspondida aqui na frente, aqui mostrando qual tecla de atalho que está usando. Se você for lá no Key Commands e alterar, ela altera aqui também. O redo é exatamente o seguinte, vamos pensar que você jogou o arquivo fora, deu o Ctrl Z, desfez. Se apertar redo, você volta com aquilo que você tinha desfeito, que você tinha jogado fora. Eu sempre falo que é um pouco confuso, mas é o seguinte, desfez. Quer refazer aquilo que você desfez? Você volta e aperta o redo, tá? O histórico, o Sonar também tem, que é o quê? Às vezes você deu o Ctrl Z, copiou, colou, arrumou uma confusão medonha, e você já nem sabe onde é que você está mais. Você vai no histórico, ele vai mostrar ali o que você fez. Ah, você jogou fora, você copiou, você colou. Se você apertar naquela tecla específica do Ctrl que você fez ali, você vai achar exatamente, por exemplo, no meio do caminho, você quer voltar onde você fez um recorte. Você vai estar lá no histórico, aqui que eu recortei, pá, pum, você voltou lá no lugar certinho, né? O cut aqui é aquela função de recortar mesmo, cut é de retirar, você retira, por exemplo, você fez uma cópia aqui, ó, qual que, às vezes é uma pergunta muito comum aqui que a gente tem, é qual que seria a diferença do cut pro copy. O cut ele corta fora, vamos pensar aqui, ó, pegou aqui, você apertou o cut aqui, ó, ele arranca o pedaço fora, aquele pedaço que você selecionou, né? Aqui em especial aqui, ó, que tá tudo agrupado, por isso que ele não tá dando. Vamos pegar aqui, ó. Então aqui, por exemplo, ó, você pegou aqui, o cut, ele como se ele retirasse aquela parte do meio, é diferente de copiar. Por exemplo, você tem aqui um arquivo aqui, você copiou ele aqui, quando você copia, o arquivo continua aqui. Quando você recorta, quando você dá o cut, literalmente você recorta ele daqui para mandar para um outro lugar, tá?
tá? Essa que é a diferença do cut aqui. O paste é exatamente para você estar colando isso que você copiou e recortou, né? Esse paste original é exatamente para ele poder fazer uma colagem seguindo o parâmetro da peça original. Eu vou citar como exemplo mais para frente aí, vocês vão entender isso melhor. Esse delete é exatamente o delete do Windows. Por exemplo, clicou em cima de um arquivo, apertou delete, você vai jogar ele fora, né? Isso é do convencional lá da turma do SoundForge e outros. Esse split aqui é exatamente o S lá do Sonar, quem lembra, é para vocês cortar uma trilha. Você vem, entendeu? Aperta o split, ele vai dar um pique aqui nesse arquivo que era inteiro, que você poderia estar separando ele aí. É similar ao S do Sonar lá, né? O range aqui, esse range é uma função bacana, mas eu não vou abordá-la muito não. Grosseiramente, o que é? Esse global copy aqui, ele vai copiar tudo que tem aqui na tela, entendeu? Então você tem essas outras coisas, que é o paste, que é um outro tipo de colagem, entendeu? De cópia, que é uma coisa onde é que pega tudo, no global no caso, o paste time original ele vai colar exatamente no mesmo tempo, então para você insertar silêncio, coisas relacionadas à cópia aqui em cima que vocês vão dar uma mexidinha, que vocês vão dar uma sacada melhor. Esse tipo de seleção aqui é para você selecionar tudo, ou se não vir aqui desmarcar a seleção, ou fazer, por exemplo, inverter aquela seleção que você tinha feito. Você selecionou, por exemplo, um de cima, você inverte, ele passa, fazer inversão de seleção, né? E outros aqui, inverter, selecionar o começo do track, selecionar um loop, né? Essa coisa, tudo aquilo relacionado à seleção. Não vou ficar explicando isso porque, como é seleção, você vai experimentando cada um ali, você vai achar. Esse duplicate aqui é para ele duplicar um track. Por exemplo, você apertou aqui, esse aqui, apertou Ctrl D, por exemplo, Ctrl C e Ctrl D. Ele vai exatamente criando, vai duplicando aquele arquivo. Depois você experimenta pegar um arquivo de loop, isso é muito legal para loop. Você pega ele, por exemplo, o arquivo específico, e faz uma cópia dele, põe no finalzinho do outro e vai apertando Ctrl D, ele vai duplicando. Você cria uma duplicando aquilo várias vezes, tá? Com relação a repeat, é da mesma maneira, você copiou e vai repetindo ele já acha o tempo. Por isso que eu acho que às vezes o Ctrl D é melhor. Eu vou ainda explicar uma terceira maneira ainda que eu acho que é a melhor de todas, mas o repeat ele vai tipo copiando no final do arquivo. Então às vezes o loop termina antes um pouquinho, não dá muito certo o repeat, né? Esse fill loop é para você fazer um loopzinho ali, nós vamos ver mais para frente. Isso aqui é para você mover ele para o cursor, se você quiser ele para frente, mover ele para trás, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Esse convert do real copy aqui eu vou explicar também mais para frente. O grupo aqui, nós vamos usar isso muito na parte de mixagem, que é o que é? Você criar grupos. Você pode criar grupos em todo o universo, por exemplo. Digamos que aqui, ó, nós temos aqui esses dois takes aqui, eles estão separados. Se eu apertar Shift e selecionar o outro, e depois apertar Ctrl G, que é o Edit aqui, ó, eu acabei criando um grupo. O que é esse grupo? Esse grupo, eu acabo tendo um já vinculado ao outro, diferente, ainda que eles sejam takes distintos, né? Ou seja, se eles estão no mesmo tempo, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente já ficar linkado. Eu não preciso pegar e arrastar. Só de eu pegar um, ele já está agrupado aqui, ó. Por exemplo, sem o grupo, se eu pegar esse aqui e arrastar para o lado, o que vai acontecer? Ele vai andar sozinho. Então esse outro aqui não andou sozinho. Então, ou seja, a partir do momento que eu grupei tudo, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e selecionar aqui todos esses takes aqui, apertar Ctrl G, lá, se eu pegando nenhum, ele já seleciona todos automaticamente, independente do ponto onde é que eu pego. Então isso é muito bacana para quando você faz um take inteiro, você agrupar ele, para ficar mais fácil locomover, porque senão você arrasta um pedacinho, o outro fica fora da sincronia e vira aquele problema medonho que você já conhece. O ungroup, exatamente para você desgrupar, por exemplo, porque às vezes você quis grupar ele para fazer um movimento, né? Digamos que você queira arredar, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, você vem aqui e quer arredar, por exemplo, esse grupo, todos os takes aqui. Você vem e seleciona todos, né? Pega o mouse aqui, vem e seleciona todos e aperta Ctrl G. Você fez, sei lá, só de você pegar um, tá vendo? Aqui, ó, opa, deixa eu colocar aqui que eu não devo ter colocado, Ctrl U e Ctrl G aqui. Olha lá. Olha, até aconteceu uma particularidade aqui que nós vamos ver aqui na frente. Vocês perceberam que essa aqui no meio não andou? Só andou as de cima lá. Por que ela não andou? Aqui, ó, na barrinha dela aqui tem um cadeadinho, ó. Esse cadeadinho nós vamos ver aqui agora, ó, que é o lock. Esse lock é bem legal também, uma função que você pode usar tanto nos takes quanto na mixagem, que é o quê? Por exemplo, você achou aquele som, aquela coisa, por exemplo, ou se não um loop, você fez o loop tá certinho, ou seja, você não vai ter que mexer naquilo mais. O que você faz? Você vai criar um lock naquele track específico.
pronto, acabou. Né? Não vai ter mais como se arrastar ele nem para lá, nem para cá, nem tá mexendo em volume, nem nada. Então é uma ferramenta que é bem usada também, muito... eu acho que ela é providencial. Às vezes você faz as coisas e acontece muito nesse vai para lá, copia para cá e deixa para colar, você acaba de uma maneira ou de outra arredando uma coisa, tirando fora da sincronia e pronto. Aí fica aquela peleja para poder arrumar, né? No caso aqui, então é o Ctrl G para criar um grupo, né? E o Ctrl U para você desfazer esse grupo depois, tá? É interessante que você desfaça, por exemplo, se você criou um grupo, nunca faça um grupo em cima de um grupo não, que fica meio confuso sem entender. Exemplo, digamos que o meu grupo aqui inicial, ele fosse só das palmas, né? Aqui, ó, selecionei, tá aqui, vou criar um grupo das palmas. Se você for criar um grupo das palmas com esse áudio 11 aqui, que eu nem lembro o que é, ah não, é o refrãozinho, lembro sim. O que eu faço? Vem e seleciona, aperta o Ctrl U, para ir faça um grupo inteiro das palmas e deste cá, ó. É legal você ter esse tipo de... Não necessariamente precisa ser isso, já é uma dica já para você não se confundir. Às vezes você cria um grupo de um grupo do outro, com outro, e vai virando aquela coisa que na hora que você vai ver, você nem sabe onde é que estão os grupos mais, tá? O lock aqui nós vimos com Ctrl Shift Left, já que está aqui o atalho. Lembrando que esse atalho aqui ele está relacionado ao default do Nuendo, né? Mas você pode estar alterando isso aqui da maneira que você achar melhor. O Mute aqui também é uma função que a gente vai ver no modo de gravação lá no Stack, que é muito legal, que é o seguinte: o que é esse Mute? Você apertou aqui, ó, e apertou o Mute, olha o que acontece, ó. Aqui, ó, na verdade eu desapertei. O mute, na verdade, ele está aqui em cima também nessa barra aqui, ó. Clicou em cima lá, você está mutando o track. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode vir aqui depois, eu vou ensinar como é que recorta, e tá mutando pedacinhos específicos. Nós vamos chegar ali na frente, ali mais para frente, ali para a gente poder ver, tá? Esse é o mute aqui para você poder desmutar. Esse rename aqui para você trocar o nome da peça específica aqui, tá? Dessa pecinha aqui, por exemplo, aqui chama, sei lá, BG. Então, ou seja, até para vocês poderem entender o que é isso aqui. E até serve como um exemplo bacana. Esse aqui é o disco da minha banda, que nós gravamos agora no Rio, que foi produzido por um produtor aí, famoso e tal. Depois, uma outra hora, eu conto para vocês. O que aconteceu? Eu gravei lá e eu precisava fazer as vozes, porque lá não deu tempo de eu fazer as vozes da maneira que eu queria. Por quê? Porque eu já acostumei tanto a gravar aqui no estúdio, é tão mais à vontade gravar no meu estúdio, que eu resolvi, embora... estava gravando num estúdio com equipamentos de primeiríssima e com técnicos de primeiríssima, eu me senti mais à vontade gravando a minha voz aqui no meu estúdio. Cheguei aqui e eu gravei as vozes e, no meu ponto de vista, as vozes ficaram melhor. E esse aqui que é o resultado da voz que eu gravei, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, ou seja... E aqui, por exemplo, o que aconteceu? Ele me mandou só o BG, isso aqui que é o BG. Ele fez uma pré-mix lá e me mandou esse BG para que eu pudesse gravar a voz aqui, né? Ou seja, ele poderia também ter me mandado o AMF. Mas como era só colocar a voz, eu não ia mexer nada na mixagem, ele me mandou só o BG, eu vou gravar isso aqui e vou mandar essa wave para ele lá. Então essa troca que eu citei do OMF, de compatibilidade, por exemplo, isso foi gravado lá no Digital Performer, que é um programa que roda no Macintosh, que é da Motul. Ou seja, roda normal. Hoje essa comunicação entre os programas é muito interessante, então é bacana, tá? Então, ou seja, o rename é para você trocar o nome, tá? Essas outras duas funções aqui, nós vamos ver ela mais para frente. Então, da parte de edit, inicialmente é isso aí. Bem, agora vamos ver um pouco do projeto. Bem, o projeto, a gente vai ter aqui algumas funções que eu vou passar nelas bem rapidamente, porque, como eu disse, o Nuendo ele tem várias funções, para qualquer coisa ele tem função. Parece que alguém vai fazer alguma atividade aí, alguma coisa, alguma função diferente, manda para lá e eles criam uma função já específica, um atalho para aquilo. Isso acaba complicando um pouco, então eu vou me ater às principais. E como eu estou vendo aqui na barra, nós vamos perceber que clicando no botão direito do mouse mais para frente, quando eu estiver exemplificando, que a gente vai ter várias dessas funções, alguns atalhos com o botão direito do mouse, tá? Adicionar track aqui clicando na barra aqui, similar ao adicionar, quem assistiu viu, é para você clicar, por exemplo, um canal de áudio, né, no adicionar track aqui de áudio, FX, um folder. O que é o canal de áudio? O canal de áudio é para você inserir um canal de áudio convencional, né? O canal de FX é para você criar um canal específico de efeito, a gente vai ver no exemplo também, que é um canal onde você pode usar um efeito comum a vários tracks, tá? Um folder é bacana quando às vezes você grava, por exemplo, uma batera, você pode criar um folder depois batera, e aí, ou seja, jogar todos o bumbo, todas as pecinhas separadas lá para dentro, é mais para você organizar mesmo o seu layout de tela aí, para poder ficar mais bacana. Ele cria um folder e é onde esse folder, por exemplo, chama batera, e lá dentro tem todos os tracks de batera. Esse grupo, o canal aqui, nós vamos ver isso também, é muito legal de ser usado, o Sonar também tem, é onde você cria um grupo. Exemplo, você mixou sua bateria, o bumbo, caixa, tudo na altura certinha,
né? E você precisa de ter um volume master geral para essa bateria, onde que se você precisar chegar a bateria toda ou abaixar ela, é bacana, você cria um grupo. Você criando um grupo, eu vou exemplificar mais para frente, esse grupo, por exemplo, grupo bateria. Na hora que você abaixar o botãozinho grupo lá, ele vai baixar o volume inteiro da bateria. É muito mais fácil do que você tivesse, por exemplo, que abaixar todos os 8 canais ou 10 de bateria que você tenha gravado, entendeu? Então é bem interessante. O MIDI é para você inserir um canal MIDI. O marker é para você inserir um canal, ele abre um trackzinho onde ele fica te mostrando os markers. Quem viu o Sonar e viu o Som de Forte sabe, marker é o quê? Um ponto de referência que você tem. Exemplo, você marca lá, cria um marker de refrão, ou seja, para na hora que você precisar ir no refrão gravar um take específico, já tem um marker lá, e você já pega essa tecla de atalho, que a gente vai ver aqui depois no transporte, e você já pula direto para lá. É uma ferramenta de automação. Esse Play Order é uma ferramenta muito interessante, ela funciona parecido com o playlist do Sonar, para quem usa aí o playlist do Sonar, para tocar ao vivo e para fazer essas coisas. Ou seja, você vai botar vários tracks lá e vai criar um Play Order dele, a forma que você quer que ele toca, indiferente da forma que ele está disposta no seu timeline ali, né? Esse ruler aqui é exatamente para aparecer aquela barrinha de cima para você ter também mais fácil acesso. E vídeo, ele abre um canalzinho de vídeo, para quem mexe com trilha aí, tiver que ver um vídeo em tempo real no momento que estiver fazendo a trilha, serve também. E esse múltiplo aqui é para você, por exemplo, você vai inserir múltiplos canais. Então você clica no múltiplo aqui, por exemplo, lá, escolhe o tipo de canal que você quer e já insere aquele monte de canal de uma vez, entendeu? Então é para isso que serve essa parte do projeto aí. Esse Remove Select Tracks, quando você faz a seleção apertando Ctrl, você vai selecionar vários canais. Você pode selecionar eles, por exemplo, e remover eles, né? Remove Empty Track. Ele vai limpar todos os tracks que você quiser remover ali. Esse Show Use Automação, nós vamos ver mais pra frente também, nós vamos criar automação. O que é automação? É se chegar num ponto da música, ela baixar, subir, ou pane para um lado e para o outro, de várias maneiras aí, né? Essa automação você pode, tá? Esse Show é para ela aparecer, né? E o Hide é para ela poder sumir. Nós vamos ver isso mais pra frente, como é que é. O Pool é uma das ferramentas muito interessantes, eu acho válidas, assim, você dá uma aprofundada nela, que é onde ele mostra tudo aquilo que você gravou. Olha lá, como é que você fez. Então tá aqui todos os arquivos que foi gravado. Então você pode com isso tá fazendo não só jogando fora, mas como criando também outros diretórios aqui. Por exemplo, você pode criar uma lixeira aqui, por exemplo, aqui na minha lixeira, que olha o tanto de coisa que eu joguei fora. Eu posso esvaziar essa lixeira. Para que eu vou esvaziar essa lixeira? Esses arquivos aqui que a gente tá chamando de lixeira, são os arquivos que eu gravei e não achei take bacana, não achei que foi positivo e joguei ele fora. Então, ou seja, ele continua dentro da pastinha lá do projeto, mas ainda, apesar dele não estar aparecendo mais na tela porque eu joguei fora. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e esvaziar essa lixeira. Ou seja, eu vou ganhar mais espaço, né? Na hora que eu estiver fazendo a minha limpeza e que eu tiver já consolidado o projeto, tiver mixado e tiver tudo pronto, aí, ou seja, lembrando, para quem, como eu disse no começo, cria um backup desse diretório e aí eu venho e faço a limpeza nesse diretório e depois testo ele, para não correr nenhum risco da gente estar jogando isso fora, né? Uma outra maneira também, o que a gente pode fazer? Eu posso criar aqui subpastas aqui do áudio, por exemplo, chamado bateria, né? Aí para quem gosta das coisas, é mais meticuloso, quer fazer um negócio ultra organizado, é uma beleza isso aqui. Vai ter organização aí até o tanto que quiser, entendeu? É muito válido isso aqui, vale a pena você dar uma mexida aqui. Você pode estar importando, por exemplo, para esse projeto, digamos que na hora que você está importando, ele te dá uma opção, se você já te pergunta se você quer copiar para essa pasta aquele arquivo que você copiou. Uma eventualidade de você não ter copiado, você pode estar aqui adicionando takes, adicionando, por exemplo, sei lá, um som de sampler, lá, um ruído que você está usando na música, que ele está pegando, por exemplo, de uma outra pasta sua que você não criou uma cópia no momento que você estava importando. Você pode vir importar esses arquivos para lá, né? Então aqui você vai poder ver aqui, ó, todas as funções, aonde que está, tempo, enfim, aonde que ele começa, o tempo que ele vai te mostrar tudo. Todas as funções aqui você pode estar mexendo. O pool é muito, muito interessante. O marker, eu disse há pouco, é aquelas ferramentas de atalho para você encontrar um lugar. Então todos os markers que você criar, eles vão estar aqui, ó, nessa janela de marker. E você também pode inserir aqui, né, eu até falei lá, ó, vamos adicionar um marker track, lá, que ele mostra aqui, ó, o trackzinho, aonde que está aquele marker, para ficar uma ferramenta de atalho. Por exemplo, aqui o 2 aqui, na verdade, ó, eu chamei, vamos pensar que ele seja o refrão. No caso aqui, ele é o final da música, né? Se eu for aqui, por exemplo, lá no projeto dele aqui, ó, e no marker, por exemplo, aqui, ó, eu posso, por exemplo, ó lá, tá aqui colocar a descrição dele aqui, ó, refrão, final, no caso ali é o final, deixa eu colocar certo, ó, final, pá,
né? Aí lá no track, lá, ó, no track de marca, ele vai aparecer final. Então, ou seja, por exemplo, vários pininhos que tiver aqui, ó, vamos pensar que botar esse outro aqui, ó lá, ele vai aparecendo aqui, tá vendo? Os markerzinhos bonitinhos da onde você quer. Então, um track só de marker, né? Para quem tem muito ponto, começa ali, termina ali, é bacana você usar esse markerzinho aqui, tá? Beleza. Então, ou seja, além disso, você tem esse browse aqui, que é exatamente o quê? Para você procurar arquivos. No caso aqui, ó, você vai, por exemplo, ó lá, vendo aqui no áudio, ó, você tem os arquivos de automação, de volume, no caso eu não tenho nenhuma, de audiodata, eu tenho todos esses arquivos aqui. Aí você vai virar para mim e falar assim, pô, mas que monte de arquivo que é esse? Em especial, quando eu gravei essa voz aqui, eu usei vários takes, né? Eu até indico, por exemplo, para quem é cantor aí, e no caso essa música foi eu cantei, que eu sou cantor da minha banda, o que eu fiz? O melhor jeito de gravar a voz, uma dica importante, é você gravar a voz 5 vezes direta da música. Pega a música, põe ela no começo e vai cantando ela. Canta ela repetidamente 5 vezes. As 2 primeiras, na verdade, a voz ainda está esquentando. A terceira e a quarta e a quinta, você sai recortando os pedacinhos que são melhores. Entendeu? E você acaba montando o take perfeito. Então, por isso que tem aquele monte de arquivo de áudio lá. Porque que eu fiz? Eu fiz dessa forma. Cantei, a música chegar no final, ela já imediatamente voltar para o começo. Eu vou mostrar como é que eu fiz isso. E já cantava um pedacinho dela de novo. E eu cantava ela inteira de novo. Depois cantei ela de novo. Então, ou seja, para ficar o take perfeito, canta umas 5, 6 vezes aí para quem canta direitinho. Ou seja, você vai conseguir depois pegar pedacinhos, por exemplo, aonde, né, você achou que você expressou melhor, aquela intenção que você queria dar naquele dado momento da música. Então é bem interessante você gravar 5 takes ou 6 aí de voz, que você consegue depois montar a sua voz perfeita aí, tá? E no caso do browse, exatamente você pode estar administrando e vendo onde é que esses arquivos estão. Esse aqui, ó, esse track chat aqui, é exatamente o seguinte, são os mapas que ele cria, é bonitinho, tá vendo? Você pode estar imprimindo isso, olha lá, e ver aonde que tá, como é que tá o vocal, olha lá. Você vê em que compasso que tá, o tempo que tá, né? Para quem quiser imprimir, para os ultra organizados aí, né? Como eu falei aquela hora do pool, você tem essa função de você estar com o seu mapeamento das suas telas, como é que tá a história toda, entendeu? Ele te mostra como é que tá os pedacinhos do que foi recortado ali, recortado acolá, é bem interessante, né? O Beat Calculator aqui, a gente não vai usar aqui agora, a gente usa ele mais para quê? Vai acontecer, por exemplo, você construir uma música em cima de um loop. Né? Você pegou esse loop, colocou lá, você não sabe o tempo dele. Você selecionou ele aqui assim, dessa maneira aqui, ó, por exemplo, ó, aqui está até agrupado, ó, Ctrl U para desagrupar. Digamos que esse arquivo chamado palmas aqui fosse um loopzinho e eu quisesse descobrir o tempo desse loop. O que eu viria e faria aqui? Eu vim no projeto, lá, Beat Calculator, né? Ou seja, ele vai, ele entendeu aqui, esse tempo ridículo aqui, porque o arquivo é muito grande. Então, se eu coloquei que era um arquivo de 4x4, de 4 bits, ou seja, ele toca super lento, entendeu? Por exemplo, deixa eu até desfazer aqui para estar mostrando para vocês um exemplo melhor aqui. Digamos que o arquivo fosse pequenininho assim, ó, tá? E fosse um loop, ok? Eu ia vir aqui, ó, no Beat Calculator lá, ele já ia subir para 30 e 40, entendeu? Ou seja, ele acha o arquivo. E se você vier aqui, ó, apertar Add Temp Track Start, ou seja, ele acaba transformando lá o tempo do projeto no tempo do loop, né? Muito legal de você usar aí também, tá? Deixa eu desfazer aqui, beleza. E vem aqui, por exemplo, esse Set Time Code cursor que eu não vou explicar agora. O Notepad é o seguinte, vocês vão ver que esse Notepad é exatamente você fazendo as anotações. Por exemplo, gravei não sei o que e tal, anotação mesmo, tipo de TXT mesmo. E vocês vão perceber que em cada track você tem aqui o Notepad aqui para você escrever as considerações daquele track, né? Eu acho bem demais da conta isso, mas algumas pessoas usam isso aí, tá? Então esse Notepad é exatamente para você fazer algumas anotações aí relacionadas a esse projeto. Esse projeto setup aqui vai ser uma função que nós vamos usar muito, que é o que é? São as configurações desse projeto. Exemplo. Para quem está usando aqui, por exemplo, ele começa aonde e termina aonde, né? Isso aqui ele já faz meio que automaticamente. Uma ferramenta importante aqui, para quem estiver editando vídeo, por exemplo, você vai poder escolher em quantos frames que esse vídeo, você está fazendo uma trilha para um vídeo.
Você tem que colocar o frame rate certinho de acordo com o frame. Por exemplo, se o cara for fazer, por exemplo, normalmente, hoje a galera todo mundo usa NTSC, que vai ser ou 30 ou 29.97, vai depender do formato que o cara te mandar, que é NTSC, né? Agora vamos pensar que o cara gravou em 24 quadros, por exemplo, de repente é uma trilha para um filme mesmo, normalmente os filmes são gravados em 24 quadros. Aí você vai ter que setar aqui para 24 quadros para que a sua trilha fique pontuando exatamente de acordo com o filme, tá? Outra coisa, o display que você quer no formato aqui, por exemplo, no nosso caso aqui em específico, ó, por exemplo, você pode escolher lá, eu quero ele aparecendo body beats. O que é body beats? É como se fosse um jeito de MIDI, né, por compasso, né? Você pode fazer também por tempo, ou você pode fazer por time code, ou você pode fazer por sample, ou por frame rates, o que você quiser fazer, né? Normalmente eu uso por body beats, ou seja, normalmente a gente está construindo uma música, sempre tem algum elementos em MIDI e tal, então body beats é sempre o padrão, tá? Você vai escolher, por exemplo, display offset aqui é bobagem, o sample rate, que você vai escolher para você gravar música, o tipo de arquivo, se você quer gravar, qual o formato que você quer gravar, se é 16, 24 ou 32 float, que eu vou explicar depois o que é um formato da Sonic Foundry aí, que tem, da Steinberg, né? E tem já o 64 aí, o Wave 64, que é da Sonic Foundry, depois mais para frente eu vou contar. Mas sempre aí dando uma dica boa, grava em 24 e 48 aí para quem tá afim de ter um resultado melhor. Lembrando que, conforme eu disse no som de forte, que sempre nós vamos finalizar em 44:16, né? Mas se você quiser gravar em 24:48, pode gravar. Agora, procurar não ficar exagerando nisso aqui, gente. Na verdade, outro dia um cliente meu pegou uma placa aqui 2492, estava gravando os arquivos lá em 192. Não vamos exagerar não, na verdade pode gravar em 24:48 que vai ficar uma beleza, entendeu? E essa diferença que existe, sim, é verdade, ela existe, mas o tanto que você pesa a sua máquina gravando um arquivo em 192 é um horror. Os arquivos ficam desse tamanho, ficam pesados e não vale a pena você estar gravando isso. Então sempre grava em 24:48, estourando se você estiver muito animado, gravar em 96, tá bom? E aqui são os formatos que você pode estar gravando. O Wave, esse Broadcast Wave File, que é um arquivo, um formato que tem da Steinberg e tal. Esse AIF é para você gravar no formato da Macintosh, e esse Wave 64 File aqui é um formato que a Sonic Foundry desenvolveu, sem compressão, com os adendos aí, mas que também acaba ficando um pouco mais pesado e o resultado existe, mas a diferença é muito pequena. Eu acho que é bobagem você ficar inventando muita moda, tá? Então vamos lá, na questão de projeto setup é isso. Esse Auto Fade Setting aqui é que você pode estar setando como é que você quer o fade. Para quem usa muito usar fade in, fade out no track, eu vou explicar mais para frente como é que é. Você já tem aqui 1.900.000 opções de estar fazendo fade aqui, conforme eu disse. Tudo você tem muita opção. Então aqui, por exemplo, você pode fazer um fade manual, que você quiser aqui. Você tem esse outro fade aqui que já vem assim, né? Ou seja, é muita opção aqui do mesmo tipo de arquivo aqui. É como que se você quer que o fade entre assim, ou se ele entra fazendo uma ondinha, aí você vai fazer do jeito que você achar melhor, né? O fato é que ele tem milhões de opções para que você possa estar escolhendo o tipo de fade que você quer, tá? Então, enfim, é isso. Então, na parte de projeto, é isso aí, ok? Bem, agora nós vamos falar um pouco da parte de áudio. Bem, essa parte de áudio, a gente vai ver aqui que nós temos inúmeras funções aqui e a gente vai estar... Dentro de cada janelinha dessa aqui, a gente tem outras tantas funções. Então eu vou passar aqui muito rapidamente mesmo, só assim as principais, assim que foi importante eu lembrar aqui, ou que não vão ser ditas nos exemplos, ou que elas foram fundamentais para os exemplos, que eu vou me ater a elas aqui, porque senão nós estamos realmente perdidos aqui e vamos agarrar nisso aqui mais de 2 horas, tá? Então o processo, ou seja, o que é esse processo? Esse processo digamos que você tem o take lá e você quer fazer uma alteração definitiva nele. Você vai processar esse som e vai obter um resultado já definitivo aquilo, ou seja, que você não vai poder desfazer mais. Então, dentro disso, você tem esse Acoustic Stamp, que é um tipo de efeito, você tem Envelope, que é tipo de envelope mesmo que você vai criar, você tem Fade In, Fade Out, ganho, que é o quê? Muitas vezes você gravou o take baixinho, você quer dar um ganho nele, mas sempre lembrando, eu disse isso no SoundForge, ou seja, tentar gravar com o máximo de sinal mais alto que você puder sem estar saturando, porque você aumenta a distância do noise floor. Esse Mesh Clipboard é bem usado, nós vamos usar isso, que é o quê? Por exemplo, aqui, ó, você tem esses 2 takes aqui, você quer juntar eles, entendeu? Você fez takes distintos, depois você quer transformar em uma wave só, tá? É bem usado.
É muito interessante você usar. Você tem inversão de fase, o pitch shift, que é para você subir o tom disso aí, o remove desse offset que eu vi lá no SoundForge. Se você quer mudar o sampler dele, se você quer inverter, fazer um reverse nele, ou seja, o final vir para o começo para ele tocar ao contrário. Se você quer colocar aquele espaço específico para o silêncio, se você quiser inverter os flips do estéreo, se você quiser fazer um time stretch, que eu vou ver mais para frente como é que isso é uma ferramenta importante. E esses plugins aqui também são plugins para você estar... onde você vai estar vendo esses plugins aí que você tem que estar instalado, que são os VST e o DXi, conforme eu disse na primeira parte do Sonar, tá? São os tipos de formato que você tem. Então aqui todos os plugins que você pode estar fazendo, usando no seu projeto. Mas a gente vai colocar eles, não vou nem me ater aqui, porque nós vamos usar ele em tempo real lá. Então não tem necessidade de a gente estar usando aqui. Esses batch process aqui são algumas coisas que, ou seja, você normalizar, você remover. Se algum já, esse batch na verdade processo, você cria, tanto é que aqui embaixo, aqui embaixo não, mais para frente lá nós vamos ver onde é que você pode estar criando preset já, tipo para você ter uns batch processos, que são, ou seja, são processos que você faz com mais continuidade, entendeu? Esse Spectrum Analyze aqui é para você estar vendo relação à análise daquele sample específico e tal. Depois vocês dão uma mexida aí, não vou me ater muito a isso não. Esse clipe, esse hits points aqui, nós vamos ver na parte que a gente estiver editando o track, tá? Esse real time process aqui é para você, nós vamos ver também muito na parte de edit áudio lá, quando a gente clicar nele e abrir a janela de edição desse programa, a gente vai ter algumas funções que é para você quantizar áudio e tal, tem como você fazer, eu vou explicar lá para frente, então eu vou deixar isso para a gente ver lá mais para frente. Esse Advanced aqui, ó, tem uma ferramenta que é muito legal, esse Detect Silence aqui. O que é esse Detect Silence? Por exemplo, você vai especificar o nível mínimo de ruído que você quer naquilo ali, ou seja, ele vai picotar o track todo e vai mutar aqueles outros pedaços. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, Palmas aqui mesmo, ó. Tá vendo aqui a região, ele abriu esse mapinha aqui, ó. Então, por exemplo, ou seja, tudo que tá entre essas duas linhas vermelhas aqui, ó, ele vai jogar fora. O que acontece lá? Opa, deixa eu abrir ele aqui mais um pouquinho lá. Ó, não região detectada, por exemplo, preview. Sei lá. Esse compute aqui, ó, é bem interessante, que é para quê? Para ele achar os espaços específicos. Você vem lá, você criou a regulagem aqui, apertou o compute aqui para ele poder criar os espaços certinhos. Se você apertar processa lá, ele joga fora os arquivos, as partes onde é que não está tocando nada, ele joga fora. Então é uma ferramenta bem legal de se você usarem aí, entendeu? Ela está aqui na parte de Advanced. E tem essas outras coisas aqui, que é o Event Set, Event From Loop, que eu vou explicar mais para frente também. Esse Balse Seleção é igual o Merge lá, que é exatamente, por exemplo, você fez isso aqui, ó, digamos que você selecionou isso aqui. Você vem e dá, por exemplo, aqui ó, um Balse Seleção. Ah lá, o que ele vai fazer? Ele criou uma pista integral daquilo, é como se fosse um merge, né? Só que no caso aqui, ele já faz em definitivo, ele já junta mesmo e transforma aquilo numa wave nova já, tá? O Snap Point do cursor aqui, nós vamos ver mais pra frente também, que é relacionado à coisa do Snap, tá? Eu tô realmente pulando muito aqui, porque tem coisa que, se eu for explicar para vocês aqui agora, nós vamos agarrar nela e nós vamos deixar de ver. Ela vai ser mais bem explicada na parte de exemplo. Esse Open Fade Editor aqui, é aquele editor que nós vimos lá, para você poder fazer um fade, o editor dessa coisa aqui muito. Eles têm uma fixação com fade, que é um negócio que eu não entendo, mas tudo bem. Então esse fade aqui, o que ele vai ser? Esse fade in aqui, ó, fade into cursor, ele vai dar um fade até onde você deixou o cursor marcado, por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu marquei aqui o cursor até aqui, ó. Se eu vier aqui e apertar o fade into cursor, lá, ele vai fazer o fade até ali, tá? E você tem, por exemplo, também aqui o fade out, que funciona da mesma maneira. E esse standard fade aqui in e standard fade out, ele tipo já cria um fadezinho no in, no out, todos os tracks que você gravou, tá? E aqui você tem o offline processo histórico, que vai ser o quê? Que vai ser todos os processos que você fez de fade e de outras coisas lá, tá? Então a parte de áudio, né, realmente ela ficou um pouco confusa, mas é porque não tem como eu explicar ela só pelos tópicos, né? Porque eu tenho que citar alguns exemplos. Então vamos deixar essa parte aí, é bom citar algumas coisas que foram importantes aqui, mas o exemplo melhor vai ser na hora que a gente estiver dando a parte de exemplo, que vai vir mais para frente aí, ok? Então a parte de áudio é isso aí. Bem, na parte de mídia aqui, conforme eu disse, estou repetindo continuamente no curso, nós vamos nos ater aqui às coisas que são diferentes do Sonar. Porque se eu for entrar e explicar parte a parte aquela mesma coisa que eu expliquei no Sonar, a gente ia perder um tempo muito grande das diferenças do Sonar para esse programa, que eu acho que é o mais importante que a gente precisa ver, né? Conforme eu disse, realmente a gente tem que
tá passando, tem que ter assistido o sonar mesmo para ter uma compreensão melhor na hora que chegar aqui no Nuendo. Então essa parte de como que é MIDI, isso eu não vou explicar agora porque não tem sentido. Então eu vou me ater aqui às diferenças desses projetos, da parte MIDI. O que esse programa tem de MIDI diferente do sonar? Bem, ele faz todas as funções que o sonar faz na parte MIDI. Ele tem aquela coisa de quantize e tal. As diferenças assim mais visíveis são o quê? Ele tem muitas funções a mais que o sonar não tem. Um exemplo, digamos que nós tivéssemos aqui, ó, se eu adicionar um canal MIDI aqui, por exemplo, tá? E nós fôssemos, por exemplo, no Quantize Setup. Ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que além de você ter aqui o tipo de quantização, que é a mesma coisa do sonar lá, o tipo de swing, área magnética, ele te mostra um mapinha aqui embaixo aqui, das alterações que você está fazendo. Ou seja, que são das tolerâncias, além de você ter ela em número aqui, ó, ele te mostra ela graficamente embaixo. Esses pontos aqui são a exatidão da precisão da nota. Né? Por quê? Porque quando saiu a quantização a gente achava uma maravilha, porque ele deixava tudo sincadinho. Mas com o passar do tempo a gente começou a perceber que a questão de estar um pouquinho fora do tempo é legal. Ela até dá como é que a turma está falando aí? Agora orgânico, o negócio fica mais orgânico, entendeu? Então é bom você ter essas funções aqui. E uma coisa que eu acho super legal nele, que é o quantize automático. Esse quantize automático, isso aí eu acho que é um vantajão que a gente tem com relação à parte MIDI do Nuendo a do sonar. O que é? Por exemplo, você vai ter, você já começa a tocar e no momento que você para, ele já, de acordo com o que você fez lá, por exemplo, você veio aqui no MIDI, ó, e fez aqui o Quantize Setup, você já selecionou, por exemplo, eu quero assim, eu quero semicolcheia com triple, né, que é aqui altra, e aqueles formatos todos aqui que eu já expliquei lá no sonar lá, o triple e outros, né, formato todos, você já quantizou, já preparou aqui no Quantize Setup, você deixou o Quantize aqui ligado aqui, ó, auto quantize aqui, ó, no transporte dele aqui. Na hora que você terminar, por exemplo, você terminou de fazer o take, pronto, ele já está lá quantizado, ele já quantizou automaticamente. No caso do sonar, a gente tem que ir lá toda vez e estar quantizando. Então isso aqui é uma coisa que eu acho mais legal no sonar, né? Outra coisa que ele tem, que eu acho bacana, são várias funçõezinhas assim que eu vou mostrar na parte de exemplo, que é tipo assim, você quantizar e regular os finais, você quantizar, por exemplo, a duração das notas. Ele tem isso bem, eu vou dar um exemplo disso mais para frente lá, que é muito legal isso, assim, você acaba tendo algumas opções de quantização que você tem também no sonar, né, para os defensores aí de carteirinha do sonar. Você tem, mas os acessos são mais complexos, entendeu? Mais difícil você está fazendo. Então ele tem alguma, da parte MIDI dele, ele tem, eu acho que vai ser mais na parte de exemplo mesmo, que nós vamos estar aprofundando nela, assim, nessas pequenas diferenças. Eu não vou estar explicando tudo de MIDI de novo, né? Então você tem aqui, você pode, por exemplo, ele vem esse Logical Presets aqui, você tem uns presets já que você cria, por exemplo, você muda, eu quero aquela, adicionar volume 0 dB no final da nota. Ele tipo dá um volume a mais. Você pode estar, além de você estar fazendo isso, então ele tem essas coisinhas assim, uns detalhezinhos que você pode criar alguns presets, né? Você pode estar na parte de quantização dele, por exemplo, ele tem também todas aquelas coisas que eu falei lá no sonar, de você pegar e como a gente no meu caso, não sou tecladista, então, ou seja, quando eu estou sequenciando, às vezes eu dou uma intenção mais forte, né, na nota, assim, porque na hora que eu vou entrar para gravar, você consegue equilibrar aquilo, ou seja, a gente gravou mais ou menos no susto, e na hora de reproduzir, você mexe nas velocidades, ou seja, limita o teto e o mínimo, você acaba tocando como se você estivesse tocando aquela música tranquila, né, bem tranquilo, na verdade, na hora que você gravou, você estava no susto, né, agora, tá, não sei o que, pá, então você acaba depois conseguindo consertar. Ele tem todas essas funções também. Então, na hora que eu estiver exemplificando, a parte MIDI, eu vou deixar para a gente dar esses exemplos lá. Mas, grosseiramente, ou seja, o que é diferente da parte do sonar? É mais, ou seja, as teclas de atalho, né? E algumas funçãozinhas aí que a gente vai ver mais para frente, tá? Ok, da parte MIDI é isso aí. Bem, a parte de scores aqui a gente realmente não vai ver, que são funções que a gente vai ver mais para frente, que estão relacionadas mais a MIDI do que as outras coisas. Mas eu vou explicar direitinho mais para frente. Bem, agora no caso do pool, o pool vai ser aquela janela que a gente abriu, né, que é para você organizar
os arquivos que você gerou aqui. O pool é como se fosse a janela de administração dos seus programas, entendeu? Então aqui você vai ter dos tracks que você gravou. Então aqui tem aquela janela que eu dei alguns exemplos lá, né? Ou seja, onde é que você pode estar importando arquivos, né? Importar áudio do CD, você pode estar importando pool. Por que você vai importar em um pool? Porque às vezes você tem um pool de um outro trabalho que você quer pegar e fazer uma versão da música e tal. Você pode exportar esse pool para você ter esse pool. O que são esses pools? São esses arquivos que você gerou ali. Tá? Esses arquivos são uma forma de administrar isso. Esse pool, às vezes, você pode exportar ele só com as subpastas para você estar organizando ele de uma maneira melhor os seus outros projetos. Por exemplo, de repente você cria no seu pool uma pasta para você botar todos os arquivos de bateria, uma pasta, né, só para esse tipo de locução. Isso é muito bom. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Mas para que eu usaria isso? Eu usaria isso, vamos pensar na possibilidade aqui, você está fazendo um programa eleitoral. Tá? Onde você usa sempre as mesmas trilhas. Então, lá dentro desse pool, você põe, por exemplo, as trilhas. Então, você está sempre fazendo versões do mesmo projeto, ou seja, você está só trocando uma locução. É para isso, para essa que seria a aplicação, para uma aplicação desse tipo aí. Tá? Se você não vai usar isso, realmente você pode só dando uma organizada no pool, na parte de trash, que é você jogar os arquivos que você não está usando, que eu já falei atrás. Tá? Então, aqui a gente tem todas essas coisas relacionadas ao pool que a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, sem aprofundar muito, mas para quem abrir ali e entender esse conceito que eu expliquei inicialmente aí, vai dar para poder dar uma sacada boa. Bem, então de pool é isso aí, tá bom? Agora vamos começar com o menu transporte. Bem, o que é o menu transporte? Como no Sonar, o menu transporte, se você apertar F2 aqui, ó, você vai ver o atalho. O que é esse menu transporte? É exatamente essa telinha onde você vai ter todos os comandos aí principais aí de disparar, de parar, de voltar, de marker, de formato de gravação, né? Então, ou seja, o pool, o transporte é exatamente para que você tenha essa ferramenta. Você consegue subir com ele e aparecer com ele apertando o F2. Se você aperta F2, ele vai aparecer. Então vamos dar uma olhada aqui nesse lado de cá aqui primeiro do transporte, para a gente estar podendo entender. Ou seja, aqui, ó, a gente vindo por aqui, ele vai seria mais complexo de eu poder estar explicando. Então já vou explicar a barrinha de transporte direto aqui na barrinha que ela gera, que já são todos atalhos, tá? Ó, que a princípio a gente tem aqui qual que é o modo de gravação, tá? A gente, no caso desse software, nós vamos ter 3 modos de gravação distintos. Um deles é o merge. O que é o merge? Merge é o seguinte, você gravou, por exemplo, um take, é igual o do Sonar lá, quem lembra do merge do Sonar? A gente tinha 3 modos, do overwrite, né, que era o que substituía. O merge, ele vai manter a trilha que você está embaixo e vai somar o som em cima. Exemplo, você gravou, por exemplo, disparou um pedacinho e gravou uma palma, um exemplo. Você vem, grava o mesmo track botando, ele não apaga aquela palma que está embaixo. Ele vem, você aperta você bate uma palma, ela vai somar com aquela palma que está embaixo, tá? O normal seria o jeito normal de gravar, né? O replace seria o seguinte, se você fosse gravar apertando o recorte com o replace, aquilo que estiver embaixo daquela track, ele vai estar apagando e substituindo. Entendeu qual que é a diferença, as 3 diferenças aí? Então aqui a princípio, você vai ver qual que é o modo de recorte que você quer usar. Tá? Aqui embaixo também vai ser uma variação do modo recorde. É o que é? Por exemplo, a gente tem o mix, no caso do MIDI, que é o mesmo do merge no caso do áudio. A gente tem o overwrite, que é o mesmo no caso do replace, do áudio, tá? E a gente tem essas outras funções aqui que a gente pode usar elas tanto para áudio quanto para MIDI, que é o Keep Last, o Stack e o Stack 2, que é o No Mute. Eu vou explicar aqui mais ou menos. O Keep Last, ele é uma função que vocês vão usar muito, né, para quem gosta de aprofundar no software, que é o seguinte, é você gravar no mesmo take, vários takes. No mesmo canal, você vai gravar vários takes. Como é que é? Por exemplo, você vem, grava um take inteiro. Eu vou exemplificar mais para frente. Em seguida, por exemplo, você vai e regrava uma coisa em cima do mesmo take. Ou seja, aquele take vai ficar ali escondido debaixo, ele não vai ser jogado fora, ele vai estar ali. Entendeu? Eu vou exemplificar daqui a pouco, na hora que entrar na coisa dos exemplos. E o stack, o que é o stack? O stack, ele vai gerando, ele até diminui o tamanho do track, do track, que ele começa a aparecer ali 5, 6 takezinho dentro de um track só. Né? Ou seja, você vai gravando, serve também para que essa gravação até de voz, eu usei no caso, foi o stack que eu usei exatamente para poder fazer vários takes e depois vir recortando. Nós vamos exemplificar isso mais para frente. E o Stack 2 No Mute é exatamente para você ir ouvindo
as versões anteriores. Por exemplo, se é para você fazer, para você estar ouvindo o que você está, por exemplo, você cantou, e você quer ouvir o que você cantou atrás, e você vai gravar um novo take ouvindo, entendeu? Essa que é a diferença deles ali, tá? Aqui nós temos uma barrinha para você poder voltar para o 0, né? Que voltar para o começo, que tem um atalho também, a tecla 0. Mas como eu já disse, você pode estar voltando. Esse aqui é rewind mesmo, que é para você poder estar voltando, né? Aqui, fast forward, que é para exatamente você estar passando para frente, né? Rapidinho. E aqui é para você chegar ao final do projeto, tá? Aqui vai ser o ciclo. O que é ciclo? Para ele poder ficar repetindo. No momento que você está gravando, nós vamos aprender como é que a gente seleciona um push in, push out. Digamos que você marque esse push in, push out aqui, ó. Por exemplo, ó, marquei do 25 ao 33 e pouquinho aqui, né? Já deve dar até 34 aqui. Se eu marcar aqui isso aqui em ciclo, ele vai ficar tocando, repetindo esse pedaço. Isso é legal para a gente usar o modo de gravação, o cap, né? Que é o modo de ficar fazendo várias vezes. Por exemplo, você dispara, vamos pensar que essa parte é uma parte de um solo. Você vai e põe ela para gravar dando o ciclo ali, ó, e vem aqui, ó, e põe no cap last aqui, ó. Ele vai ficar tocando, por exemplo, chegou na hora do refrão, beleza, entrou o refrão, você toca, fez o solo. Em seguida, vai voltar de novo, ele volta para aquela parte que você faz outro solo. Você faz 6 ou 7 solos e depois escolhe qual que ficou melhor, né? Essa parte ciclo aí de push in, push out, nós vamos usar isso muito, é bem interessante. Aqui é o stop para você parar, né? Que você usa também a barra de espaço do seu teclado. Aqui é o play, que você também usa a barra de espaço do seu teclado. Esse aqui é o record, que é a tecla record, que no nosso caso aqui ela está representada pelo asterisco, né? Assim pode estar configurado, se apertar asterisco aqui, ele sai gravando, não é isso? Então, ou seja, essa aqui seria essa barra aqui principal. Esse alto Q aqui é o Automatic Quantize, que eu falei lá naquela parte MIDI, que é um dos diferenciais que o Nuendo tem. É o seguinte, você pode estar gravando nele e quantizando a parte MIDI automaticamente. Você escolhe o setup, ou seja, ó, eu quero essa música, por exemplo, ela é em semicolcheia e tal. Você já vai configurar lá no MIDI setup, que nós já vimos lá, e aí na hora que você deixar no alto Q ligado, ou seja, você terminou de tocar, na hora que você parou, você não precisa quantizar, porque ele já quantizou automaticamente. Ah, mas eu quero fazer um take que eu não quero usar quantização, por exemplo, de cordas, né? Porque quando vocês vão perceber, eu já disse isso no Sonar, se vocês estão quantizando, por exemplo, umas cordas, o que vai acontecer? A corda, como ela tem uma demora para ela poder entrar, você acaba dando a nota antecipadamente. Então, se você quantizar, o som vai ficar atrasado. Por exemplo, se esse for o caso, o que você faz? Você vem aqui e só aperta o Alt Q aqui, que ele vai sumir e a quantização não vai ser feita automaticamente, tá? Aqui, nessa barra aqui, ó, é o CPU usage. Ele está mostrando aqui o tanto que ele está usando do CPU. Tá vendo aqui? Fica essa barrinha aqui também, ó. Aqui você consegue ver CPU e aqui você consegue ver disco. Então fica esse aqui para você poder estar sentindo como é que sua máquina está se comportando ali com o tanto de pista, o tanto de efeito que você está usando, tá? Passando para cá, a gente vai ver o que? Vai ver o clique. Ou seja, a gente tem a função de clique. O que é essa função de clique? É onde você vai, um metrônomo do programa, né? Você escolhe o tempo aqui que você quer, lá naquela coisa lá que nós vimos lá, o tempo track, né? Vocês lembram que a gente viu o tempo track? O que é o tempo track? O tempo track é onde você vai escolher o tempo da música, né? Tá aqui, nessa barrinha aqui de tempo track. Ou seja, ela pode ter um tempo único ou ela pode ter também um tempo variável, né? Você vai vir e vai fazer aquele tempo, fazer que a música ela mude de andamento, né? Isso serve também para quando você for usar o play order lá, ó, de repente cada música tem um tempo, você quer usar um metrônomo para tocar com uma banda, por exemplo, então você vai usar o clique sincado com esse tempo, ou seja, ele vai tocar o metrônomo. Por exemplo, se a gente pegar aqui essa música aqui, mutato, por exemplo, todos os takes, ó, vamos pensar, ó. Olha o metrônomo aí no fundo, né? Esse metrônomo ele tá tocando relacionado ao quê? Porque é 4x4, que o projeto, você lembra lá no projeto que a gente escolheu qual que era o tempo do projeto setup? Nós escolhemos 4x4. Aqui é o BPM, o tempo dessa música, né, dessa canção que a gente está fazendo, ou seja, a gente poderia estar vindo aqui e no tempo track e tá alterando esse tempo, o tempo que a gente achasse melhor, né, o tempo da música e tal. Aí a gente tem uma outra particularidade aqui, ó, no clique ainda, que é esse aqui, ó, é a pré-contagem. O que é essa pré-contagem? Antes de você começar a gravar, você tem uma pré-contagem. Por exemplo, aqui, ó lá, o metrônomo, ó. Por exemplo, você botou para gravar um exemplo, aí depois que ele vai contar 2 vezes. Aí que ele vai embora, entendeu? Onde é que você muda essa questão do clique?
né, da pré-contagem aqui, você vai vir na parte de transporte e vir no metrônomo setup. Você abrir o metrônomo setup, você vai ter as configurações do metrônomo, que são o quê? Por exemplo, no nosso caso aqui agora, nós estamos usando o tipo de clique o quê? Que é o clique de áudio, áudio clique. O que é esse clique de áudio? Por exemplo, o Sonar, antigamente, não, agora ele já mudou na versão 4 para frente. Ele só tinha o clique gerado pelo MIDI, por um módulo externo. Então, ou seja, para quando você não estava gravando, quando você não tinha MIDI, teclado e um ligado, né, ele supunha que todo mundo que ia gravar áudio lá tivesse um teclado ligado lá, que mexesse com MIDI também. Não era o caso. Às vezes as pessoas não tinham. Então, ou seja, tinha que inventar uma moda de mexer no Fruit Loops para criar um metrônomo, era um problema medonho. Esse aqui não, ele já tem as duas opções. Tanto que você tem o MIDI click via MIDI, ou seja, que é o quê? Que é um módulo externo ou um synth virtual instalado que gera o clique, ou se não o áudio clique. Que o áudio clique é o quê? É um timbre mesmo dentro dele, ou seja, se você está com o módulo nenhum ligado, que ele vai dar. Aqui, o que ele já fica? Ele fica configurado? Fica configurado com os dois, ou seja, o que tiver aí, do jeito que for, vai tocar o metrônomo, entendeu? Nessa parte cá aqui do metrônomo da opção, a gente tem o quê? Metrônomo durante somente com a gravação e metrônomo com o playback. Se eu desmarcar aqui o playback, no momento que eu tiver, o clique tiver marcado, ele não vai dar o metrônomo, ele só vai dar o metrônomo na hora que tiver gravando, entendeu? Ou seja, eu gravei, ele gerou o metrônomo. Na hora que eu vou ouvir, já não toco mais o metrônomo. Aqui, ó, a pré-contagem lá que eu mostrei, que é esse íconezinho aqui, né? Aqui no caso aqui tá configurado com 2 tempos para poder entrar, né? Você pode configurar com 3, com mais. Isso é legal, por exemplo, para quem grava sozinho. Por exemplo, arma o ponto certinho, põe 2 pré-contagens e vai para dar um tempinho de organizar, de situar melhor para quem estiver gravando sozinho, né? Aqui você tem, por exemplo, aqui, ó. No caso aqui é bip. Aí você pode controlar o volume dos bips e aquelas outras coisas todas que você quer mudar. No caso do MIDI também você pode mudar a nota que você quer. De repente tem cara que não gosta desse som, quer mudar o som. Você pode mudar tanto no MIDI quanto no áudio, tá? Então no nosso caso aqui, como está habilitado os dois, no momento que você colocou o clique aqui, ele já vai contar e vai embora. Tem a pré-contagem, que, né, no caso da gravação ela vai contar 2 vezes. Tem uma particularidade aqui, ó. Agora que é o tempo track, né? Tem esse tempo track e o tempo fixo aqui, o fixed. O que na verdade é isso? Por exemplo, aonde que eu usaria um tempo track? Tempo track é como se você usasse um tempo distinto para cada track, entendeu? Essa que seria a diferença. No caso do tempo, se você clicar aqui, o fixo é um tempo para uma música inteira. Vamos pensar que num play order aqui, nós vamos tocar várias músicas, tá? Como se fosse um DJ, por exemplo. E cada música tivesse um tempo, então nós usaríamos o tempo track, ou seja, cada track teria o seu tempo distinto, tá? Ah, mas não daria para eu fazer alterando o tempo em cada música lá não, lá no track tempo? Daria também, mas são 2 formas distintas que você tem de estar sincronizando o tempo, né? Ou fixo ou tempo track. Para quem não for fazer nenhum tipo de alteração, não vai ter diferença nenhuma no momento da gravação, tá? Para quem estiver usando ele simplesmente sem fazer essas outras funções que eu falei, não vai ter comprometimento nenhum. Pode ficar da mesma maneira aqui, tanto no fixo quanto no track mesmo. A parte de sincronia aqui, o que é essa sincronia? Por exemplo, tem jeito de você sincronizar esse programa com vários outros. Por exemplo, eu tenho um cliente, por exemplo, que tinha os trabalhos dele todo num VS 1680, um roller externo. Então, essa aqui seria a parte de sincronia. Seria a parte de sincronia desse programa com um equipamento externo. Essa sincronia ela pode ocorrer de várias maneiras, MMC, MTC, SMTP, ela pode fazer de várias, de PTE, SMPTE, ele pode acontecer de várias maneiras, essa sincronia. E o que se resume essa sincronia? Resume o seguinte, seja a maneira que você fez essa sincronia, você marcou sincronia aqui, por exemplo, no nosso caso está dando offline, porque eu não coloquei ele sincronizado com nenhum equipamento externo para eu criar essa sincronia. Eu apertei play, o equipamento externo vai tocar play. Grosseiramente é isso aí, entendeu? Obviamente você tem que apurar, ler o manual do seu equipamento para ver qual que é o tipo de formato de sincronia que ele suporta, para que você possa fazer essa sincronia. Mas é uma coisa possível sim de ser feita. Exemplo, no caso desse cliente meu, ele tem os trabalhos dele todo nesse VS externo e está passando para o computador. Então como é que ele fez? Ele ligou as 8 saídas do VS nas 8 entradas da placa dele e está passando isso sincronizado. Ou seja, no momento que ele aperta play aqui, já passa as 8 pistas de uma vez. Pô, mas por que eu teria que usar sincronia para isso? Porque muitas vezes o trabalho tem 16 pistas. Então, se você não tiver a sincronia, por exemplo, agora ele está gravando os 8 primeiros canais, né? Do projeto dele lá, que tem 16. No momento que ele apertar play, as outras 8, com as 8 que ele já tinha gravado, já entram tudo sincronizado. Já fica fácil, né? Então, a sincronia
ela é bem interessante, você pode estar fazendo sincronia. E além disso, até na parte da frente aqui, você pode estar sincronizando isso com um sistema que esse programa veio, que é inovador, mas nunca vi usado ainda, que é uma situação onde você pode estar pegando esse programa e linkando ele com uma outra máquina, até num outro espaço, e está fazendo um trabalho simultaneamente. Ou seja, pessoas estão gravando ao mesmo tempo nesse programa, que é o network ali, né, que já vem da versão 2 para cá, já começou com essa história de network. É o que? Nós poderíamos estar aqui, eu mexendo nesse mesmo projeto, aqui agora, e uma outra pessoa numa outra máquina mexendo também nesse projeto. É um negócio super interessante aí, que a gente vai ver pouco aqui, mas isso mais para frente aí, com essa história das bandagens de internet tá ficando rápido, a gente vai chegar num momento com esse aplicativo aqui, onde a gente vai poder estar gravando aqui. Eu gravo a minha parte da guitarra aqui, você grava o seu baixo aí em São Paulo, o outro grava a bateria não sei aonde, todo mundo no mesmo projeto, né? É uma ideia bem interessante, pouco usada ainda em função dessa história de bandagem, mas é uma coisa que vai acontecer aí sem história nenhuma, tá? Então, muito bem, continuando aqui, ó. Então aqui esse tempo aqui, o tempo track eu fixe, nós vamos deixar aqui, por exemplo, no tempo track, não tem problema. Vamos lá, se quiséssemos mexer aqui, iríamos no Ctrl T, a gente abriria aqui o tempo track aqui, ó, 108 no caso, né? Ele está correndo no 108 inteiro, a barrinha dele aqui. Digamos que eu quisesse aqui, por exemplo, ela subia lá o tempo, ó, daqui para frente, por exemplo, ó lá, o tempo ia mudando, ia para 166, né? Se fosse o caso, tá? Poderia ser feito assim também. Aqui, ó, aqui seria a parte dos markers. O que seriam esses markers? Esses markers seriam o seguinte, eu falei lá do track marker e tal, é onde você teria tipo uma tecla de atalho para esses markers, entendeu? Aqui, por exemplo, ó, digamos que aqui eu tivesse colocado o marker aqui, o 5, por exemplo, aqui, tá? Vou pensar que eu tivesse aqui, na hora que eu clicasse no 5, galera, já vai pro 5, ó. Cliquei aqui, ó, e coloquei o 4. Por exemplo, eu ainda não expliquei, pô, como é que põe o marker? Você deve estar se perguntando aí, né? Por exemplo, no seu teclado aqui, ó, no Ctrl e no seu número aqui, você vai poder, por exemplo, se você clicar Ctrl 3, por exemplo, você gerou um marker. Então, em seguida, você apertou Ctrl uma vez e o número 3, você gerou o marker naquele ponto. A partir daí, olha lá, você apertou o 3, ele vai correr para aquele lugar. Né? E se você for na tabela lá, na sua dos markers, olha lá, olha o 3 lá, ó. Você criou um marker lá no compasso 17. O 3 e o 4, por coincidência, estão no 17. Né? Vamos pensar aqui, olha lá. Tá vendo? Então você acaba fazendo os markerzinhos, que é bem interessante aqui de você fazer, tá? Então essa aqui seria a janela disso, de você estar selecionando os seus markers no transporte. Essa aqui seria igual aquela janelinha que aparece do lado do relógio, no caso do sonar, seria essa parte aqui de MIDI, ó, da geração de sinal MIDI. Olha aqui, eu estou encostando o teclado aqui agora, olha ele gerando a entrada aqui. Então aqui do lado de cá a entrada, né, é só mais um componente para estar te mostrando que o MIDI está funcionando, ou seja, que você está tendo a ação MIDI ali. E do lado de cá seria o MIDI out, tá certo? Esse aqui seria o input canal 1 e esse aqui seria o output. Ou seja, é onde você está vendo também a entrada de sinal. Ele mostra, acaba mostrando para você isso aí. E esse aqui, ó, seria o level, um volume master que você tem aqui, ó, tá? No caso da nossa mesa aqui, ela é uma mesa automatizada, eu posso abaixar ele aqui, ó, tá? Ele tem um controle de superfície ali. Então, ou seja, aqui é um volume master que você tem. Então, da sua barra no seu transporte aqui, a gente falou sobre tudo, mas a gente na verdade está sendo muito rápido ainda, porque a gente vai ter os exemplos, né? Então é por isso que eu estou só contando para vocês, depois eu vou ensinar como é que faz. Bem, agora vamos falar um pouquinho só do network. Network, eu falei aqui no capítulo anterior até para a questão da sincronia. O que é esse network? É realmente você usar um sistema de gravação na rede. Tá? Seja ela uma rede interna ou seja ela até na internet, tá? Essa é uma possibilidade, é um universo novo que a gente não vai ver ele agora, mas conforme eu já disse no capítulo anterior, é para você estar compartilhando o mesmo projeto com várias máquinas e pessoas, entendeu? Então é um negócio que daqui a alguns dias isso vai se difundir mais aí, a gente deve fazer até um curso específico sobre isso para estar explicando como é que a gente vai estar fazendo isso aí, ok? Beleza. Bem, a parte de device é uma das partes mais importantes que a gente vai ter antes de estar começando a operar o software. Que é o que? É a parte onde você vai estar configurando as entradas e saídas, as sincronias, né? E todo o universo aí de conexões e de outros relacionados a esse software. Então é muito importante que antes de você começar a operar o software, assim que você instalá-lo, que você venha na parte de device para que você configure as coisas de uma maneira
bem tranquila assim, para que você tenha uma funcionalidade tranquila do seu programa. Aqui a gente tem os tipos de conexões, 9 pinos, que é, ou seja, algum equipamento externo que você faça algum tipo de conexão com ele até via porta COM, entendeu? Isso aí, na verdade, pouca gente vai usar isso, mas a gente tinha, por exemplo, alguns controladores externos que usa porta COM, que você pode configurar isso. Você tem aqui o MIDI Device Manager, onde você vai instalar os mapas MIDIs, que é uma ferramenta também hoje pouco usada, que você sincroniza, por exemplo, você configura um módulo externo, sei lá, ele vem até com alguns presets do JV1080, por exemplo, e você vai ter um mapeamento interno dele, vai tipo gerar uma mesinha para isso. É umas ferramentas assim bem legais, mas até pouco usada hoje já. Você tem o MMC Master aqui, que é um tipo de sincronia também, está relacionado àquele sync lá, né, que é para você fazer alguns tipos de sincronia depois que você sincronizou um equipamento externo via MMC, entendeu? Você tem uma Key Control aqui, que esse aqui eu posso até dar uma explicada aqui, ó, que é o que? No nosso caso aqui em especial, a gente está usando uma Project Mix e a gente usa uma Key Control, né? Que a gente tem um controle de superfície. O que é isso? Eu poder mexer aqui, ó, do lado de fora da mesa, né? No caso da nossa mesa, os volumes de gravação, eu controlo todos aqui, entendeu? Então é bem interessante isso. Nesse aqui já dá para me dar um exemplo mais próximo. O F3 aqui, ó, seria o seu mixer, né? O que seria o mixer? Seria igual o Alt 3 lá do mixer do Sonar. Só que no caso desse aqui em especial, esse mixer vai ser um mixer que a gente vai usar muito, porque o mixer dele, assim, eu acho ele bem fácil de mexer, e apesar de você ter como mexer também na timeline, fazer as mixagens, o mixer tem um layout bem legal assim para você poder mexer. E a gente vai ver daqui a pouco mais coisas sobre esse mixer, tá? Então aqui no device você tem acesso ao quê? Pô, mas no device eu tenho acesso ao mixer? Porque o mixer nada mais é do que um ponto, né, onde você vai fazer uma alteração aí de volume e tal. E você tem também aqui, ó, algumas outras funções, alguns outros MIDs. Você tem não necessariamente só um mixer, um mixer. Ele já vem presetado com 4 mixers distintos. Pô, mas para que eu usaria isso? Você pode, por exemplo, citar um mixer, configurar o mixer 1, por exemplo, como mixer só de áudio, mixer 2 só de MIDI. Você pode fazer essas coisas e está configurando atalhos para isso, né? Esse plugin informações aqui, ó, isso é muito legal. Às vezes, quando você tiver um plugin e ele desaparecer, isso é muito comum acontecer, você vem aqui, ó, você está aqui relacionado aos plugins que você está usando, ó. Né? Ou seja, aonde que está os diretórios, se ele está funcionando, se ele está habilitado. Aqui nesse plugin informação, aonde você vai estar configurando toda a sua parte de plugin, seja ela VST, ela de DXi, ela MIDI ou ela de programa plugins mesmo, de extensão, por exemplo, são adicionais do próprio Standback, por exemplo. Então aqui você configura todos os seus plugins que você tenha lá, seja ele VST e outros, né? Você pode estar configurando tudo aqui. Então essa parte de plugin é bem interessante. Esse aqui, ó, essa parte aqui volta lá no 9 pinos lá, que é um tipo de sincronia aqui também, que eu não vou nem entrar em detalhe aqui não, mas é um tipo de sincronia que você pode fazer lá com algum outro equipamento. Esse Time Display aqui é onde você vê esse mesmo tempo que você vê aqui na sua barrinha pequenininha aqui, ó, no seu transporte, e se você quiser ter ele de uma maneira grandona aqui, né? Muitas vezes alguém usa isso para poder, por exemplo, entrar numa locução num tempo específico e gosta desse Time Display aqui disposto de uma maneira maior, tá? O VST Conexões. Esse aqui, tá aqui uma ferramenta que nós vamos usar até enjoar. O que é isso? Por exemplo, antes de você tá configurando até esse VST Conexões Input, é legal você configurar o device que nós vamos ver posterior aqui, porque eu estou seguindo a lógica ali. Mas isso aqui, o que é nada mais? Isso aqui, o Nuendo tem para mim, isso é um grande diferencial, que ele, na verdade, ele não vem disposto igual o Sonar, por exemplo, que no momento que você configura a sua placa de áudio, ele dispõe a entrada da maneira que ele acha conveniente, né? No caso do Sonar. Aqui não, aqui você pode estar configurando, por exemplo, a sua placa da maneira que você quiser. Você pode estar configurando, por exemplo, se você quer as entradas estéreo, se você quer as entradas como mono, você pode configurar, por exemplo, não necessariamente, você pode colocar aqui no nosso caso aqui em especial, olha lá, eu coloquei mono de 1 a 8, tá vendo? E tá na ordem certinho, mas por exemplo, aqui ó, o meu mono 1, se eu clicar aqui, olha lá, eu posso trocar ele para entrada 3, isso é um problema meu. Às vezes a forma que eu fiz as conexões da minha mesa, por exemplo, é mais conveniente para mim que no momento que eu sete aqui no programa o mono 1, que seja a porta 3 que esteja entrando, entendeu?
É bem interessante, não quer dizer, você pode configurar isso da maneira que você quiser. Por exemplo, eu tenho 8 entradas monos aqui. Ah não, mas eu gosto de usar as entradas estéreo. Muito bem, você vem aqui, simplesmente aqui, ó, por exemplo, você não precisa nem jogar isso fora. Você vem aqui adicionar uma bus aqui, ó lá, colocou ali, por exemplo, ó, estéreo in. Eu vou usar ela na 1 e 2. Olha que interessante que fica. Então, ou seja, além das 8 opções mono, eu criei ainda mais 2 opções estéreo. Exemplo, como é que seria, na verdade, aqui, ó. Tô aqui, ó lá, com as 8 mono, continuo as minhas 8 mono lá, e aqui eu criei um track estéreo usando também o canal 1. Então, ou seja, você pode criar vários tipos de entrada, por exemplo, você pode criar mono 1 a 8, você pode criar, por exemplo, de estéreo 1 a 4 na mesma configuração. É muito interessante, né? Ou seja, é um tipo de situação que é muito legal, porque acaba que você vai ter como configurar tudo que está relacionado com a sua placa com as portas dele. Isso no caso do input. No caso do output, da mesma maneira. Por exemplo, aqui no meu caso, lá, apesar da placa ter 8 saídas, né? Eu nem configurei elas, tá vendo aqui? Como é que eu fiz? 6 saídas, perdão. Eu nem configurei ela. Eu coloquei aqui só uma saída dela, só 1 e 2, porque é o que eu uso. Agora, digamos que eu usasse isso aqui, ó, a saída 3 e 4, por exemplo, né? Eu poderia vir aqui, por exemplo, lá, adicionar uma saída estéreo, lá, e já fica 3 e 4. Agora, se eu quiser botar essa saída 3 e 4, esse estéreo out 3 e 4 aqui, como 3 e 6, por exemplo, poderia. Ou seja, na hora que eu mandar o estéreo out 2, esse estéreo out 2, ele vai estar saindo o quê? Somente na placa 3 e na saída 6, né? Então acaba que você tem muitas opções de configuração fica muito mais fácil você discriminar o seu setup. Eu vou dar mais uns exemplos mais para frente aí, no caso de input e output. Esse grupo FX, você também já pode criar, por exemplo, um grupo. De repente, seu projeto sempre, você cria, por exemplo, sempre você já usa um canal de efeito, como se você tivesse uma mesa já com efeito ligado. Você já pode deixar adicionado aqui, por exemplo, um grupo de efeitos. É um negócio seu, por exemplo, já até com plugin, por exemplo, aqui, ó, adicionar FX canal, ó lá. É um canal estéreo que eu tenho já com reverb, por exemplo. Pronto, ó lá. Ele já está aqui no projeto. Ó. Ou seja, o projeto abriu limpinho, ele já tem lá um canal de efeitos, só eu setar esses efeitos. Então, fica muito fácil. Isso eu acho que é um grande diferencial que para mim, que esse software tem. Que nenhum outro software eu não vi tanta facilidade. Obviamente, isso, né, para quem mexe pouco, isso pode gerar uma complicação. Por quê? Porque você acaba tendo tanta opção e você não sabendo configurar isso, acaba que você não consegue nem entrar com sinal. Então é importante. Mas essa ferramenta, embora a gente tenha visto ela antes da configuração da sua placa, é interessante que você configure a sua placa, que nós vamos ver daqui a pouquinho, para depois você voltar aqui, né, para ela poder aparecer à disposição aqui certinha das coisas. Tá? Então aqui, em seguida nós temos o F11 ou o VST Instrumentos, que é o que exatamente? Isso aqui é exatamente aonde você vai inserir, para quem lembra lá no Sonar, no DXi Synth, né? É mais ou menos como se fosse o DXi Synth, é onde você vai colocar os instrumentos virtuais, né? No caso do Sonar é o Synth Rack, né? Que é onde fica lá os instrumentos virtuais. Esse aqui não, esse aqui chama VST Instrumentos. É como se fosse a janelinha de rack do Synth Rack lá do Sonar, tá? A gente vai operar com ela daqui a pouco aí. Aqui esse VST Performance, exatamente mostrando de uma maneira maior, né, mais objetiva, o uso do CPU e o uso do disco em cada projeto específico, né? Tá vendo lá? Aqui tá usando 50% do CPU, nem sei por que tá usando isso tudo não, mas tá usando esse tanto aí do CPU. Pode ser algum plugin que eu instalei, tá? Então você tem como tá vendo em números, né? Porque essa barrinha aqui é a mesma dessa aqui, ó, no seu transporte, tá vendo? Mas só que aqui ela aparece maior, né? Tá vendo aqui, ela marcando aqui um pouquinho? CPU usagem, CPU usagem, mesma coisa, tá? Do vídeo aqui, para aparecer a janelinha do vídeo, para quem tá fazendo trilha para vídeo aí, para ficar aparecendo a imagem aqui enquanto você tá fazendo a trilha, tá? E agora aqui, ó, esse show painel aqui, é onde, por exemplo, para quem tá com o negócio todo configurado e gosta, é como se fosse uma teclazinha de atalho de todas essas conexões aqui do device, ó. Tá? Ele cria um painelzinho, né, com todas as opções para ficar à mão ali, tá certo? Então é mais ou menos isso aí. Bem, e por último aqui, o Device Setup. O Device Setup é uma parte onde você vai estar configurando os seus racks, né, a sua placa. O primeiro lugar onde é que você vai? Você vai no VST Audio Bay, que é onde você vai estar configurando a sua placa.
Você vai vir, por exemplo, aqui, ó, clicar aqui, por exemplo, no nosso caso específico aqui, nós estamos usando uma FireWire ASIO. Lembre-se sempre o seguinte, as placas ASIO, que é uma placa, a linha AudioFile, essas placas são as placas que rodam efeito em tempo real. Sempre que você colocar ela, inicialmente ele vai estar no ASIO Direct Full Duplex Driver. Esse drive ele não funciona bem, ele dá latência. Então você tem que vir aqui no seu device setup e estar configurando, seja se você tiver uma Delta para Delta ASIO, se você tiver uma FireWire para uma FireWire ASIO, né? No nosso caso aqui nós estamos usando as duas, porque a gente dá aula nessa máquina. Então, ou seja, como agora em especial nessa máquina eu estou usando a FireWire, está configurado aqui. A partir do momento que eu configurei isso aqui, no VST Audio Bay, que é a parte mais importante disso aqui, o meu áudio já vai estar funcionando sem latência direitinho, entendeu? Então a gente tem, por exemplo, aqui ó, na parte MIDI, é bem transparente isso aqui. A gente tem a parte MIDI, tem a parte Remote Device, que no nosso caso aqui nós estamos usando a Project Mix, né? A gente tem a parte de transporte aqui de sincronia, que a gente tem aqueles outros pininhos, o 9 pinos lá, Device 1 que a gente viu. A gente tem aqui um video player aqui que você pode estar usando, por exemplo, como que você quer usar, se você quer usar com QuickTime, qual que é a velocidade dele, entendeu? Qual que é o tamanho desse vídeo, né? Então, ou seja, aqui é onde é que você vai estar, Device Setup, é onde você vai estar configurando os dispositivos. E aquele outro que nós vimos lá, ó, no caso o Device, o F4, que é o VST Conexão, é onde você vai estar configurando as entradas, né? Depois que você está com a placa toda configuradinha lá no Device Setup, você volta aqui no VST Configuração para você configurar, por exemplo, como é que você quer que disponha no seu software as configurações, entendeu? Então é bem interessante. Então da parte Device a gente vai voltar mais nisso, mas a princípio só do menu Device a gente vai ficar por aqui, ok? Bem, essa parte de Window aqui, nessa parte de Window a gente vai ver o que? É onde Window é janela, onde a gente vai estar fechando essas janelas, vai estar fechando todas, minimizando, restaurando, botando todas, por exemplo, na horizontal, lá se eu clicar, lá tá vendo, ele transforma tudo para horizontal, seria a forma de cascata, enfim, aí vai ter da gosto do freguês aqui. E a parte mais importante dessa parte aqui de janelas, é onde você pode estar organizando o tipo, uma disposição das janelas do jeito que você gosta, tá vendo? Ela, por exemplo, eu aqui já criei uma disposição do jeito que eu gosto. Eu vou ver isso mais pra frente direitinho, não vou ater isso aqui não, tá? Esse negócio da janela aqui, olha lá, exatamente como que ele tá dispostos, agora o Window aqui, como que essa janela minha agora aqui está disposta, entendeu? Eu poderia estar, por exemplo, alterando isso, ativar, minimizar, por exemplo, se eu marcar só essa aqui, ó, e minimizar ela some, é como se fosse uma janelinha aqui, ó, minimizar essa outra. Então, essa parte de Windows aqui é para você gerenciar as suas janelas, ok? Então a gente vai ver isso mais para frente aí. Vamos pegar aqui, por exemplo, então a parte de help. O que é a parte de help? Similar à do Sonar, é onde você vai estar vendo todos os seus arquivos, os seus manuais, né, inerentes, todo tipo de ajuda que você vai ter, que o software já dispõe dentro dele. Então a parte de help, é a parte onde é que você vai ter ajuda aí para você estar mexendo, para conhecer um pouco do manual de instrução. Você pode estar lendo aí que está em inglês, mas se você tiver alguma dificuldade dentro dessas coisas que eu expliquei, você vai estar podendo